Como sair da pobreza e alcançar a liberdade financeira. Hoje, você vai aprender o passo a passo. A maioria das pessoas acredita que sair da pobreza é quase impossível, que liberdade financeira é privilégio de poucos ou algo que só acontece para quem teve sorte ou nasceu no lugar certo. Mas a verdade, dura e libertadora ao mesmo tempo, é que existe um conjunto de passos simples, diretos e comprovados que qualquer pessoa pode seguir para mudar completamente sua realidade financeira, mesmo começando do zero. Neste vídeo, você vai descobrir o passo a passo real para transformar sua vida financeira, abandonar definitivamente o ciclo de escassez e construir uma trajetória sólida rumo à liberdade. Não importa se você ganha pouco, se está endividado, se já tentou de tudo ou se sente que nada funciona para você. Hoje, você vai entender por que sua vida nunca mudou até agora, o que realmente te impede de crescer e, principalmente, o que você precisa fazer a partir de hoje para começar a sair da pobreza de maneira consciente, estratégica e inteligente. Vamos revelar a mentalidade que prende milhões de pessoas na estagnação, o comportamento que separa quem prospera de quem luta a vida inteira e os pilares financeiros que qualquer pessoa pode aplicar para construir patrimônio. Você vai aprender estratégias práticas de organização financeira, cortes inteligentes, construção de hábitos de riqueza, criação de fontes de renda extra e investimentos acessíveis mesmo para quem ganha salário mínimo. E o mais importante, você vai descobrir que liberdade financeira não é sobre dinheiro. É sobre decisões, disciplina e um novo código mental, acessível a você a partir de hoje. Este vídeo vai te guiar pela transição mais importante da sua vida, de sobreviver para construir. Se você está cansado de esperar a vida melhorar e quer assumir o controle do seu futuro, prepare-se. Hoje, você vai aprender o caminho que nunca te ensinaram e que pode mudar tudo. A mentira que sempre te contaram sobre dinheiro. Existe um momento na vida em que a pessoa olha para a própria realidade financeira e sente um peso quase físico no peito. Não é apenas falta de dinheiro, é a sensação de que está presa em um ciclo onde trabalha, paga contas, tenta economizar e no final nada muda. É como se todos os esforços se desmanchassem antes de gerar qualquer avanço. Por trás dessa frustração existe uma mentira poderosa que foi repetida tantas vezes que acabou parecendo verdade. A ideia de que sair da pobreza é uma questão de sorte, de oportunidade rara, de nascer na família certa ou encontrar um golpe de sorte que finalmente vire a chave. Essa crença silenciosa paralisa milhões de pessoas porque cria um pensamento destrutivo. Não importa o que eu faça, minha vida nunca vai mudar. O problema é que quando a mente aceita essa mentira, tudo se torna acomodação. A pessoa passa a achar natural sobreviver. Ela se convence de que a vida é assim mesmo. Ela acredita que os outros conseguem e ela não. Essa crença se transforma em uma prisão mental que impede qualquer movimentação real. E quando a mente está presa, nenhum passo financeiro faz diferença. É como tentar encher um balde rachado. O esforço existe, mas o resultado se perde no caminho. E sem perceber, a pessoa repete dia após dia padrões que a mantêm estagnada. Só que existe um choque libertador quando essa mentira se quebra. A verdade é dura no começo, mas libertadora no final. Pobreza não é destino. Liberdade financeira não é privilégio. Existe um método claro, aplicável, acessível e direto que qualquer pessoa pode seguir para transformar a própria vida. Não importa se você ganha pouco, se tem dívidas, se nunca investiu ou se acredita que está atrasado demais. O ponto de virada não está no salário. Está no sistema que você instala dentro da mente e na forma como organiza as próprias decisões. É por isso que este vídeo não é apenas mais um conteúdo sobre dinheiro. Ele é um mapa,
um passo a passo real, direto e construído para alguém que está cansado de sobreviver e decidiu assumir responsabilidade pela própria história. Hoje você vai enxergar o que nunca te explicaram. Por que você permanece preso no mesmo ciclo? O que realmente impede seu progresso? E qual é o conjunto exato de ações que começa a te tirar da pobreza ainda hoje? Não importa quanto entra no seu bolso agora. O que importa é o que você faz com o que entra e a mentalidade que direciona cada escolha. O que você vai entender aqui é simples, mas poderoso. Riqueza não começa quando o dinheiro aumenta. Riqueza começa quando a mente muda. A liberdade financeira não nasce de grandes quantias. Ela nasce de hábitos que qualquer pessoa consegue aplicar desde que decida abandonar a lógica da sobrevivência e entre na lógica da construção. A diferença entre quem prospera e quem trava não é inteligência, não é talento e não é sorte. É comportamento, é método, é disciplina, é assumir o controle do próprio destino. A partir deste ponto, você terá em mãos o conhecimento que milhares de pessoas nunca receberam. O que fizer com isso será o fator que define sua trajetória. Por isso, abra sua mente para o que está por vir. O passo a passo começa agora e pode ser o divisor de águas que faltava na sua história. Se você decidiu mudar, prepare-se. Este é o início da sua transformação. O ponto de partida, como descobrir o que realmente está te prendendo. A maior ilusão que impede uma pessoa de mudar de vida é acreditar que o problema está apenas no dinheiro que ganha. Ela imagina que a causa da dificuldade financeira está no salário baixo, nos boletos que não param de chegar ou na falta de oportunidades. Só que a raiz do aprisionamento não está nesses fatores externos. O verdadeiro aprisionamento acontece dentro da mente, nos padrões invisíveis que controlam comportamentos sem que a pessoa perceba. É por isso que tantas pessoas passam anos se esforçando, trabalhando mais, tentando economizar, tentando se organizar, mas continuam presas exatamente no mesmo lugar. Não é falta de tentativa, é falta de clareza sobre o que realmente está sabotando cada passo. Quando alguém vive no piloto automático financeiro, perde a capacidade de enxergar o próprio comportamento. Ela repete hábitos que nem sabe que possui. Ela consome por impulso, procrastina decisões importantes, evita olhar para a própria conta porque sente medo do que vai encontrar. Ela cria um ciclo de sobrevivência em que a única regra é reagir ao que acontece, sem estratégia, sem direção e sem consciência. O problema dessa forma de viver é simples. Quem não sabe onde está, não tem como descobrir para onde ir. E essa é a armadilha que aprisiona a maior parte das pessoas que desejam sair da pobreza. Para romper esse ciclo, é necessário enfrentar algo que a maioria evita: a própria verdade. A verdade sobre crenças limitantes que foram instaladas desde cedo. Crenças que dizem que dinheiro é difícil, que enriquecer é para poucos, que investir é arriscado, que quem ganha pouco nunca vai conseguir construir patrimônio. Essas ideias não surgiram por acaso. Elas foram repetidas por familiares, por ambientes negativos, por pessoas que também estavam presas à mentalidade da escassez. Quando a pessoa cresce ouvindo essas mensagens, internaliza esses limites como se fossem leis, e a mente, obediente, passa a agir conforme aquilo que acredita. Além das crenças, existe o impacto do ambiente. E esse é um ponto que quase ninguém tem coragem de olhar com honestidade. Você aprende a ser pobre convivendo com pessoas que reforçam comportamentos pobres. Você aprende a reclamar, a se conformar, a culpar os outros, a adiar decisões, a desperdiçar dinheiro, a tratar o futuro como um lugar distante e irrelevante. O ambiente intoxica o pensamento com mensagens invisíveis do tipo: não adianta tentar, todo mundo vive assim, ninguém consegue juntar nada, investimento é coisa para rico.
Essas frases parecem inofensivas, mas construíram um sistema mental que impede seu crescimento hoje. Quando você começa a enxergar esses padrões, percebe algo surpreendente. O inimigo não é o salário. Nunca foi. O inimigo é o conjunto de hábitos, crenças e referências que você carrega sem perceber. Esse é o verdadeiro sistema que mantém a pobreza viva na vida de uma pessoa. E esse sistema opera silenciosamente. Ele faz com que você desperdice dinheiro sem notar. Ele faz com que você aceite menos do que merece. Ele faz com que você evite mudanças que podem melhorar sua vida. Ele faz com que você sinta medo de arriscar e, ao mesmo tempo, continue arriscando tudo ao permanecer onde está. A pobreza não está apenas na falta de recursos, mas na falta de visão. Por isso, o ponto de partida da liberdade financeira não é dinheiro, é consciência. A consciência ilumina aquilo que você nunca percebeu e revela o que realmente te prende. A partir do momento em que você enxerga com clareza as crenças que te limitam, os hábitos que te sabotam e o ambiente que moldou sua mentalidade, você finalmente descobre onde está a raiz do problema. E só existe transformação verdadeira quando você identifica a origem daquilo que te paralisa. Sem isso, qualquer esforço é desperdiçado, porque você tenta construir algo novo sobre uma base contaminada. Hoje, você está dando um passo que poucas pessoas dão: confrontar a própria verdade. Esse é o divisor de águas. Quando você entende exatamente o que te aprisiona, você interrompe o piloto automático e assume o controle da própria história. A partir daqui, o caminho se torna mais claro e cada ação passa a gerar impacto real. Agora você está pronto para avançar para a próxima etapa e entender qual é a primeira ação concreta que liberta quem está preso no mesmo ciclo há anos. O raio-x financeiro. A primeira ação que liberta quem está preso no mesmo ciclo. Existe um motivo simples e devastador para tantas pessoas permanecerem presas no mesmo ciclo financeiro durante anos. Elas não sabem para onde o próprio dinheiro vai. Elas acreditam que o problema está no salário baixo, mas a verdade é que grande parte da renda se perde em pequenos hábitos, distrações, impulsos e decisões automáticas que parecem inofensivas, mas destroem qualquer chance de crescimento. A falta de clareza cria uma sensação de confusão constante. A pessoa tenta economizar, tenta controlar gastos, tenta organizar a vida, mas sempre sente que o dinheiro evapora. Essa sensação gera frustração, cansaço e um pensamento perigoso. Não adianta tentar, nunca sobra nada. O que ninguém explica é que nenhuma transformação financeira começa pelo quanto você ganha. Ela começa pelo quanto você enxerga. Sem consciência, não existe planejamento. Sem planejamento, não existe progresso. A clareza financeira é o primeiro passo real para romper o ciclo da pobreza, porque revela o que estava escondido. Quando a pessoa vê com precisão para onde o dinheiro está indo, ela descobre que não é vítima do destino, mas de hábitos e prioridades desordenadas que foram sendo instaladas ao longo dos anos. Esse processo funciona como acender uma luz em um quarto que sempre esteve escuro. De repente, tudo se torna evidente. Você percebe as pequenas compras feitas sem pensar, os gastos que não trazem benefício real, os excessos que nunca foram percebidos, os valores que poderiam ter sido poupados, investidos, direcionados para objetivos maiores. A mente desperta para a verdade. A vida financeira nunca mudou, porque as decisões sempre foram feitas no automático. E nenhuma decisão automática constrói liberdade. O raio-x financeiro é a ação que rompe esse padrão. Não é apenas anotar gastos. É investigar a própria vida com honestidade. É olhar para suas escolhas e perguntar: por que isso é prioridade? É enxergar que muitos dos seus gastos não têm relação com necessidades reais,
mas com impulsos emocionais, cansaço mental, desejo de compensação ou falta de planejamento diário. Quando você coloca esses números diante dos olhos, o choque acontece. E esse choque é libertador, porque cria responsabilidade. Onde antes havia culpa ou confusão, agora existe entendimento. E entendimento é o terreno onde o poder nasce. Esse processo exige coragem. É mais fácil ignorar a conta, evitar olhar o extrato, fingir que está tudo bem, justificar que todo mundo vive assim. Mas ignorar não resolve. Pelo contrário, prolonga o sofrimento. Quando você decide fazer o raio-x financeiro, toma controle da sua história. Você escolhe ver, você escolhe assumir, você escolhe reconstruir. E essa escolha cria uma ruptura com a versão antiga de si mesmo, aquela versão que vivia perdida em meio a tentativas frustradas. O controle começa no momento em que você encara a verdade sem fugir. A partir dessa clareza, você ganha poder para reorganizar prioridades. Não existe liberdade financeira sem priorização. Não existe crescimento sem ordem. Quando você identifica onde o dinheiro se perde, começa a redirecioná-lo para objetivos que realmente importam. Sair das dívidas, montar uma reserva, investir com pouco, aumentar patrimônio, fortalecer a estabilidade emocional e estruturar um futuro que faça sentido. Essa reorganização não acontece de forma automática. Ela nasce de decisões conscientes, repetidas diariamente, até que se tornem um novo padrão de comportamento. O raio-x financeiro não transforma apenas sua conta. Ele transforma sua mentalidade. Ele faz você entender que cada real tem um destino e que esse destino depende exclusivamente da sua decisão. Essa percepção cria dignidade e autoconfiança. Você começa a enxergar que sempre teve mais poder do que acreditava. Não é o quanto entra, é o quanto fica, é o quanto você direciona, é o quanto você decide. A pobreza deixa de ser vista como uma condição fixa e passa a ser reconhecida como um estado que pode ser modificado por quem tem clareza e disciplina. Esse é o momento em que a pessoa começa, de fato, a sair do ciclo de sobrevivência e entra no ciclo de construção. A partir daqui, tudo o que você fizer terá impacto real, porque estará sendo feito com consciência. O raio-x financeiro abre a porta para o próximo passo. Entender de onde vêm os comportamentos que sabotam sua vida e como reprogramar a mente para quebrar o sistema que mantém a pobreza ativa. O sistema da sobrevivência. O mecanismo invisível que te mantém pobre. Existe um padrão silencioso que aprisiona a maior parte das pessoas na pobreza. O modo de sobrevivência. Ele funciona como um bloqueio mental que limita decisões, restringe possibilidades e cria um ciclo em que a pessoa vive apenas para apagar incêndios. Quando alguém opera nesse estado, pensa apenas no agora, resolve apenas o problema imediato, toma decisões emocionais e urgentes, nunca estratégicas. E esse comportamento não surge por falta de inteligência ou força de vontade. Surge porque o cérebro humano foi moldado para buscar segurança rápida, mesmo que essa segurança custe o futuro. A mente de quem vive em sobrevivência evita qualquer ação que gere desconforto. Evita olhar para a realidade financeira, evita planejar, evita investir, evita dizer não para gastos desnecessários, evita enfrentar dívidas, evita assumir responsabilidade. Essa mente procura sempre o alívio mais próximo. Comida, compra, distração, parcelamento, pequeno prazer momentâneo. Essa busca por conforto imediato cria uma sensação temporária de controle, mas rouba a capacidade de construir algo maior. O cérebro registra essa fórmula como um atalho funcional. Funcionou uma vez, então deve funcionar sempre. Assim, um padrão destrutivo começa a se repetir sem que a pessoa perceba.
Quem vive nesse sistema acredita que está fazendo o melhor que pode, e de fato está, dentro do nível de consciência que possui. Mas o problema é que o modo de sobrevivência impede qualquer visão de longo prazo. A pessoa sente que precisa resolver o hoje e que pensar no amanhã é luxo. Esse é o erro fatal, porque todos os movimentos que constroem liberdade financeira acontecem no futuro e não no presente. E sem futuro planejado, o presente se torna um ciclo repetitivo que nunca muda. É por isso que quem pensa como sobrevivente trabalha duro, se cansa mais que todos e, mesmo assim, não sai do lugar. Esse sistema é manipulador. Ele faz a pessoa acreditar que investir é arriscado, quando, na verdade, arriscado é permanecer no ponto onde está. Ele faz a pessoa acreditar que disciplina é sofrimento, quando disciplina é a única forma de conquistar estabilidade real. Ele faz a pessoa acreditar que não tem tempo para criar renda extra, quando na verdade ela usa tempo demais com distrações que não mudam nada. Ele faz a pessoa acreditar que não consegue controlar o próprio dinheiro, quando o que falta é clareza e método. O modo de sobrevivência cria uma prisão sem grades, onde a pessoa permanece porque não percebe que existe outra forma de viver. A grande virada acontece quando você reconhece que esse mecanismo opera dentro de você, não para te punir, mas para te manter seguro. O cérebro não sabe diferenciar mudança de ameaça. Ele interpreta crescimento como risco, avanço como perigo e novas decisões como instabilidade. Por isso, ele empurra você de volta para comportamentos antigos sempre que você tenta mudar. Só que você não alcança liberdade financeira com decisões baseadas em medo, e sim com decisões baseadas em estratégia, consciência e responsabilidade. É aqui que entra a mudança mais importante: substituir o modo de sobrevivência pela mentalidade estratégica. A mentalidade estratégica pensa além do impulso. Ela analisa, questiona, calcula, projeta e escolhe. Ela prioriza o longo prazo. Ela enxerga cada decisão de hoje como um passo que constrói o amanhã. Ela entende que a vida financeira é consequência de hábitos repetidos e que a transformação começa no nível do pensamento. Quem adota essa mentalidade abandona a lógica da reação e entra na lógica da construção. Quando essa chave vira, tudo muda. A pessoa deixa de buscar alívio e passa a buscar progresso. Ela deixa de agir movida por urgência e passa a agir movida por objetivo. Ela deixa de gastar para se sentir melhor e passa a usar o dinheiro como ferramenta de crescimento. A mente deixa de ser inimiga e se torna aliada. Nesse momento, pela primeira vez, a liberdade financeira deixa de ser uma ideia distante e se torna um caminho real, acessível e possível. Esse é o ponto em que a transformação começa. E é também o momento em que você se torna capaz de aplicar o próximo passo: eliminar vazamentos que destroem seu futuro e redirecionar cada recurso para a construção do patrimônio. A partir daqui, seu crescimento deixa de ser acidental e passa a ser intencional. O corte de riqueza, eliminando vazamentos que destroem seu futuro. Existe um ponto crítico na jornada de quem deseja sair da pobreza e alcançar a liberdade financeira. Aprender a identificar e eliminar os vazamentos invisíveis que corroem o seu dinheiro todos os dias. Esses pequenos gastos parecem inofensivos, mas funcionam como rachaduras silenciosas em um balde que você tenta encher sem perceber que a água escapa antes de acumular. Esse processo destrói seu futuro porque ele não dói no momento em que acontece. É suave, quase imperceptível. E justamente por isso, é mortal para qualquer construção de riqueza. A maioria das pessoas imagina que está pobre porque ganha pouco, quando na verdade está pobre porque perde muito. Perde dinheiro em hábitos automáticos,
compras emocionais, assinaturas esquecidas, facilidades digitais, pequenas indulgências que se acumulam como um muro entre a pessoa e sua independência financeira. E essas perdas criam uma falsa sensação de controle, porque são pequenas o suficiente para parecerem toleráveis, mas constantes o bastante para impedir qualquer avanço real. É como caminhar com pesos presos aos tornozelos sem perceber de onde vem o cansaço. O ponto mais perigoso é que esses vazamentos se escondem na rotina. Eles se misturam com o que parece normal. Eles se justificam com frases prontas. É só hoje, é só um cafezinho, eu mereço, não faz falta. Essas frases são a trilha sonora da estagnação financeira. São concessões repetidas que impedem a acumulação. São sabotadores que trabalham em silêncio, mas te mantêm preso ao mesmo padrão todos os meses. Quando a pessoa percebe, já não sabe como o dinheiro sumiu. E esse sumiço se repete de forma idêntica. Todo mês, todo ano. A virada começa quando você decide encarar a verdade sem filtros. Quando olha para seus gastos diários com honestidade radical e permite-se enxergar o que nunca quis ver. Esse processo pode gerar desconforto, mas é o desconforto que liberta. Porque é nesse ponto que você entende que riqueza não se constrói apenas ganhando mais, mas principalmente deixando de perder. A partir daí, nasce uma nova consciência sobre o valor de cada real. Não como uma moeda trivial, mas como um tijolo que constrói o futuro. Cada pequeno valor desperdiçado é uma oportunidade perdida de acumulação. Cada valor preservado é uma semente plantada. É aqui que entra o corte de riqueza. Não é sobre cortar prazer, é sobre cortar desperdício. Não é sobre viver uma vida miserável, é sobre viver uma vida consciente. Não é sobre privação, é sobre direcionamento. O corte de riqueza ensina você a transformar cada microeconomia em capital acumulado. Ele ensina você a olhar para um gasto de R$ 10 e enxergar o valor que esse mesmo dinheiro teria se fosse investido todos os meses. Ele muda sua relação emocional com o dinheiro e te dá clareza para escolher de forma estratégica e não impulsiva. A inteligência financeira começa exatamente neste ponto. Quando você para de perguntar, quanto custa agora? E passa a perguntar, quanto isso me custa no futuro? Essa mudança de perspectiva cria um efeito imediato. Você começa a ver onde realmente está a fuga. Começa a entender o impacto de cada gasto automático. Começa a perceber que sua liberdade não está no que você ganha, mas no que você mantém. E é justamente ao manter que você cria espaço para quitar dívidas, investir com pouco e começar uma construção real. Esse processo também revela algo poderoso. Cortar gastos não é sobre economia, é sobre identidade. É sobre assumir o papel de alguém que constrói, que planeja, que direciona, que age com intenção. É sobre interromper a narrativa de que sua vida financeira está fora do seu controle. Quando você vê o que perde, entende o que pode ganhar. E quando entende, muda. É nesse ponto que você se torna capaz de entrar no próximo estágio, substituir desperdício por crescimento. Porque agora existe espaço, existe método, existe consciência. Existe a base necessária para transformar dinheiro perdido em patrimônio real. O corte de riqueza prepara você para aplicar o passo mais estratégico de todos: aprender a multiplicar o que sobra e criar a rota consistente para sair da pobreza. Você desativa os vazamentos, cria estabilidade e finalmente se torna capaz de construir. O mecanismo das 3 fontes, como criar renda extra, mesmo sem tempo e sem dinheiro. A maior ilusão que mantém milhões de pessoas presas à pobreza é acreditar que renda extra é privilégio de quem tem dinheiro sobrando, tempo livre ou habilidades extraordinárias.
Essa crença cria uma muralha psicológica tão forte que a pessoa sequer tenta dar o primeiro passo. Ela assume, sem questionar, que sua renda será a mesma para sempre. E quando você acredita que não tem como ganhar mais, acaba vivendo a vida inteira tentando apenas sobreviver ao que recebe. É exatamente essa limitação mental que precisa ser quebrada agora. O que impede muita gente de começar é a sensação de impotência. A ideia de que, sem capital inicial, nada significativo pode ser construído. Só que quem saiu da pobreza não começou grande. Começou pequeno com o que tinha, exatamente como você está hoje. A renda extra não nasce da condição financeira. Nasce da criatividade aplicada, da disposição em enxergar oportunidades onde antes só existiam desculpas e da coragem de romper com a passividade. Não é sobre ter tempo, é sobre reorganizar prioridades. Não é sobre ter dinheiro, é sobre ativar possibilidades. A verdade é que você consegue criar renda extra mesmo se estiver exausto, sobrecarregado e com o orçamento no limite. E por que isso é possível? Porque as fontes de renda mais acessíveis não dependem de capital, mas de microações simples, repetidas com consistência. Esse é o mecanismo das 3 fontes, criado para pessoas exatamente como você, sem tempo, sem dinheiro e cheias de responsabilidades. Um sistema que se apoia em 3 pilares que qualquer pessoa pode ativar imediatamente, sem esperar pela oportunidade perfeita. A primeira fonte nasce das microtarefas remuneradas. Essas atividades, que variam de demandas simples de internet até pequenos serviços rápidos, não exigem habilidades especiais e podem ser feitas nos intervalos da rotina. Elas não vão te deixar rico de imediato, mas vão trazer algo que você precisa urgentemente, um fluxo adicional, mesmo que pequeno, que não depende do seu salário. Esse fluxo é o primeiro sinal de que você pode quebrar o ciclo. Ele te mostra que existe sim outra entrada de dinheiro possível dentro da sua realidade. A segunda fonte está nas habilidades ocultas, aquelas que você subestima, porque para você parecem óbvias demais. Talvez você saiba editar algo básico, organizar documentos, arrumar uma casa, montar uma planilha, ajudar alguém com tarefas que exigem disciplina, cuidar de um pet, revisar um texto, ensinar algo simples. Essas habilidades, ignoradas por você, têm valor real para alguém. E quando você entende isso, começa a perceber que o mercado paga não pelo extraordinário, mas pelo útil. Sua renda extra pode estar escondida exatamente no que você faz sem perceber que é uma habilidade. A terceira fonte são os serviços simples, imediatos e de baixa barreira. São atividades locais, rápidas, que demandam pouca preparação, mas oferecem retorno financeiro imediato. Carregar objetos, ajudar em mudanças, pequenos reparos, entrega de compras, organização de ambientes, serviços de manutenção básica, tudo isso compõe um universo de oportunidades que as pessoas ignoram porque acreditam que tais tarefas não são dignas ou não pagam o suficiente. Porém, somadas, essas atividades podem gerar exatamente o impulso financeiro inicial que libera você para o próximo nível. A razão pela qual essas 3 fontes funcionam não é apenas o dinheiro que elas geram, mas o que esse dinheiro representa, a quebra da dependência total do salário. Esse é um ponto determinante, porque nenhuma liberdade financeira nasce de uma única fonte de renda. Depender exclusivamente do seu salário te coloca em risco emocional, te deixa vulnerável e mantém sua vida travada. Quando nasce a primeira fonte paralela, mesmo que pequena, nasce também uma nova identidade. Você deixa de ser alguém que apenas recebe e passa a ser alguém que cria. Esse é o início da transformação. A renda extra não é sobre enriquecer da noite para o dia. É sobre abrir portas que antes estavam trancadas. É sobre gerar movimento.
É sobre perceber que existe um mundo além do seu contra-cheque. E o mais importante, é sobre assumir o controle da sua trajetória financeira. Essa é a ação que diferencia quem continua estagnado de quem rompe o ciclo da pobreza. Porque, no fim das contas, o que te tira da pobreza não é um grande salto, mas a primeira fonte de renda que você cria por conta própria. Ela é o começo da independência mental, emocional e financeira. E a partir desse ponto, o que vem a seguir se torna possível. Transformar esse pequeno fluxo em crescimento real e constante. O poder dos pequenos valores. Como investir com pouco e crescer consistentemente. Existe uma crença destrutiva que acompanha grande parte das pessoas que crescem em ambientes de escassez. A ideia de que investir é privilégio dos ricos. Essa crença nasce de anos ouvindo que é preciso ter muito para começar e se fortalece cada vez que alguém olha para o próprio salário e conclui que não faz sentido guardar tão pouco. É exatamente essa mentalidade que mantém pessoas presas na pobreza, porque bloqueia o primeiro passo, aquele que transforma centavos em patrimônio, hábito em disciplina e disciplina em liberdade. A verdade é que ninguém começa grande. E quem espera ter muito para começar, nunca constrói nada. Quando você entende que investir não é sobre o valor, mas sobre o comportamento, tudo muda. A pessoa que investe R$ 5 por semana está na frente da pessoa que espera o dia perfeito para começar. O que transforma vidas não é a quantia inicial, mas a constância semanal. É o hábito que molda a mentalidade. É o compromisso com o futuro que vai acumulando força silenciosa. Enquanto o mundo repete que não vale a pena investir pouco, os verdadeiros construtores de riqueza avançam usando o poder dos microinvestimentos, algo tão simples que a maioria despreza. É aqui que entra o mecanismo que poucos realmente entendem, os juros compostos. Esse conceito, tão falado e tão mal compreendido, é o fator que permite que pessoas comuns, com renda pequena, construam patrimônio real. Juros compostos significam que o dinheiro trabalha por você. E depois, os juros desse dinheiro também trabalham por você. É um ciclo que cresce devagar no início, quase invisível, mas que com o tempo ganha uma velocidade impressionante. Quem abandona o processo cedo nunca vê o impacto. Quem permanece colhe um resultado que parece sorte para quem não acompanhou o caminho. O grande desafio é superar a sensação de insignificância. Quando alguém investe R$ 10, R$ 20, R$ 30, o cérebro envia a mensagem: isso não faz diferença, só que faz. Faz toda a diferença, porque esses valores, quando repetidos semanalmente, constroem algo mais poderoso do que números, constroem identidade. Constroem a percepção de que você pode sim participar do jogo financeiro, mesmo ganhando pouco. Constroem o hábito da antecipação, da visão de longo prazo, da mentalidade de crescimento. São esses pequenos movimentos que preparam sua mente para administrar números maiores mais tarde. A constância semanal é o coração do processo. Não importa se você está investindo valores baixos. O que importa é nunca quebrar a sequência. Cada semana em que você aporta, mesmo que pouco, você envia ao seu cérebro a mensagem: eu construo, eu cresço, eu lidero minha vida financeira. E ao longo dos meses, essa repetição cria ordem, cria disciplina e cria um relacionamento saudável com o dinheiro. A vida deixa de ser uma luta contra a escassez e passa a ser um projeto de construção. Você deixa de reagir ao presente e começa a moldar o futuro. Um dos maiores erros é acreditar que investir só faz sentido quando o salário aumenta. Esse pensamento é o que mantém a maioria estagnada. Investir com pouco revela quem você se torna quando os valores aumentam, porque quem não respeita o pequeno também desperdiça o grande. O hábito que você cria agora é a base da liberdade que você quer conquistar depois.
A pessoa que aprende a investir com R$ 10 por semana desenvolve a disciplina necessária para investir 100, depois 200, depois 500. O valor aumenta porque o hábito já está instalado. A construção começa no comportamento, nunca na quantia. O crescimento que nasce desses pequenos valores é silencioso. Ele não chama a atenção no começo. Não faz você se sentir rico, não muda seu padrão de vida em um mês, mas dia após dia, semana após semana, mês após mês, ele se transforma em um patrimônio real, palpável e crescente. E quando você olha para trás, percebe algo que quase ninguém vê no meio da jornada. Aquele pouco que parecia inútil se tornou a raiz da sua liberdade financeira. Esse é o ponto que separa quem muda de vida de quem permanece preso. O entendimento de que riqueza não é um evento, é um processo. É uma construção diária feita por pessoas que decidiram confiar no poder do pequeno. E agora que você entende como o pequeno gera crescimento real, o próximo passo é aprender a transformar tudo isso em um sistema completo que te leva de forma prática até a sua liberdade financeira. O plano da liberdade, montando seu sistema para sair da pobreza e construir riqueza. A ausência de um plano é o que mantém a maioria esmagadora das pessoas presa no mesmo lugar. Elas até querem mudar, até desejam sair da pobreza, até sonham com uma vida tranquila, mas nunca constroem um caminho claro. Sem direção, tudo vira tentativa. E quando a vida financeira é conduzida por tentativas, o resultado sempre é frustração. Liberdade não nasce do improviso. Liberdade nasce de um sistema. E enquanto você não organizar esse sistema, toda mudança será temporária, inconsistente e emocional. É por isso que tanta gente volta ao ponto inicial. Não é falta de capacidade, é falta de método. Para sair da pobreza de maneira definitiva, você precisa enxergar que liberdade financeira não é uma meta distante. É uma consequência direta de um conjunto de decisões organizadas. Não adianta ganhar mais se você não sabe o que fazer com o que ganha. Não adianta cortar gastos se você não dá um destino ao dinheiro que sobra. Não adianta sonhar com investimentos se você não tem clareza sobre o ritmo, a frequência e os ajustes necessários. A pobreza se sustenta na desorganização. A riqueza cresce onde existe ordem. E o plano que você vai montar agora é exatamente o que separa esses dois mundos. O primeiro passo é transformar suas decisões financeiras em porcentagens, não em números soltos. Quem vive de números vive nas emoções, e as emoções oscilam. Quem vive de porcentagens vive de estratégia. Quando você define que uma parte fixa da renda deve ir para a construção, outra para a segurança e outra para necessidades essenciais, sua vida financeira para de depender do sentir e passa a depender do fazer. Você tira o dinheiro do improviso e coloca dentro de uma arquitetura. Isso cria estabilidade mental e elimina o caos. O segundo ponto é estabelecer metas que conversem com a sua realidade. Metas grandes demais esmagam. Metas pequenas demais não motivam. O equilíbrio está na meta que estica, mas não rompe. E quando você ajusta o ritmo dos aportes, define sua prioridade principal e mapeia os ajustes necessários, seu cérebro entende que existe um caminho real. Não é mais um sonho abstrato, é algo palpável. E quando o caminho é palpável, a ação se torna automática. O plano também exige frequência. Construção financeira não acontece em ondas, acontece em ritmo. Quando você define um aporte semanal, mesmo que pequeno, cria uma constância que destrói a estagnação. É como acender um motor interno que não desliga mais. A maior parte das pessoas fracassa porque tenta fazer muito de uma vez durante pouco tempo. A riqueza vem para quem faz pouco constantemente durante muito tempo.
É assim que você constrói algo que não desmorona quando a vida fica difícil. Outro componente essencial do sistema é a capacidade de ajuste. A vida muda, a renda muda, os gastos mudam e o seu plano precisa acompanhar essa realidade. O erro mais comum é acreditar que um plano rígido é um plano forte. Na verdade, um plano forte é aquele que se adapta sem perder o sentido. Ricos não ficam ricos seguindo a mesma estratégia por décadas. Eles ajustam, reequilibram, refinam. E você precisa aprender a fazer o mesmo. O plano não é uma prisão, é um guia. Quanto mais você respeita esse sistema, mais previsível sua liberdade se torna. E isso é uma revelação poderosa. Liberdade financeira não é um milagre. É previsível. Não depende de sorte, depende de método. Quando você organiza o que entra, controla o que sai, direciona o que sobra e mantém um ritmo constante, o resultado é inevitável. Não importa se você começa com valores pequenos, o sistema transforma pouco em muito porque transforma caos em ordem. Esse é o maior divisor de águas da sua vida financeira. Quem vive reagindo às circunstâncias permanece preso à sobrevivência. Quem cria um sistema passa a construir o futuro. E quando você instala esse plano dentro da sua rotina, percebe algo que muda tudo. Riqueza não exige força, exige estrutura. Não exige talento, exige disciplina. Não exige perfeição, exige consistência. E agora que você já compreendeu como montar esse sistema, chegou o momento mais decisivo de todos. Ativar esse plano na prática e transformar intenção em movimento real. O compromisso de 7 dias que muda a sua identidade financeira. Chega um momento na vida em que não é mais possível continuar adiando a própria transformação. Você já viu onde estavam seus bloqueios, já entendeu como sua mente te sabotava, descobriu o peso dos hábitos inconscientes, viu como a falta de clareza financeira te prendia num ciclo sem saída e, principalmente, percebeu que existe um caminho real para reconstruir sua vida. Agora, diante de tudo isso, existe uma escolha decisiva: continuar acumulando conhecimento ou finalmente romper o padrão que te manteve preso por tantos anos. A verdade é simples, mas intensa. Saber o que fazer não muda vidas. Agir muda, e é aqui que a maioria das pessoas trava. Elas entendem o sistema, enxergam a lógica, reconhecem o próprio potencial, mas voltam para a rotina e permitem que o piloto automático engula tudo. É exatamente nesse ponto que você precisa tomar uma decisão que poucos têm coragem de tomar. Uma decisão que não depende de dinheiro, nem de sorte, nem de circunstâncias perfeitas, mas apenas da sua disposição em assumir controle sobre si mesmo. Essa decisão se resume a um compromisso: aplicar por 7 dias tudo aquilo que você aprendeu. 7 dias podem parecer pouco, mas são suficientes para quebrar hábitos antigos, iniciar novos padrões, perceber resultados iniciais e, principalmente, mudar o modo como você se enxerga. Quando você se compromete por 7 dias com clareza financeira, corte inteligente, renda extra, microinvestimentos e disciplina mínima diária, você instala em si uma nova identidade. Porque durante esses 7 dias, você deixa de ser alguém que apenas deseja mudança e se torna alguém que constrói mudança. E essa identidade é mais poderosa do que qualquer técnica, qualquer livro ou qualquer conselho. É ela que sustenta as decisões que transformam destinos. O desafio desses 7 dias não é sobre números. Não é sobre quanto você vai economizar, nem sobre quanto vai investir, nem sobre o tamanho da renda extra que vai gerar. O desafio é sobre quem você decide se tornar. Durante esses 7 dias, sua mente será testada. Haverá distrações, justificativas, cansaço, dúvidas e resistência emocional. Mas será exatamente nesses momentos que você perceberá o que estava te mantendo pobre. O padrão de desistir
antes de completar o processo. A disciplina desses 7 dias tem um poder que você ainda não compreende completamente. Ela instala ordem onde antes havia caos. Ela cria consistência onde antes havia tentativa. Ela cria futuro onde antes havia apenas sobrevivência. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Você só precisa mudar seus próximos 7 dias. Quando você atravessa esse período com foco absoluto, algo no seu interior se alinha. Você começa a agir como alguém que respeita a própria história. Você começa a tomar decisões que antes ignorava. Você percebe que tem força. Você percebe que tem escolha. E pela primeira vez, talvez, você percebe que é possível construir liberdade financeira mesmo começando do zero. Esse é o compromisso que diferencia quem apenas consome conteúdo de quem reconstrói a própria vida. E agora, eu quero que você faça algo simples, direto e definitivo. Escreva nos comentários que está assumindo o compromisso de 7 dias. Declare para você e para o mundo que sua nova identidade financeira começa hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa romper esse ciclo. Assine o canal para continuar recebendo o conhecimento que sustenta essa jornada. E, acima de tudo, inicie o desafio agora, não amanhã, não quando sobrar tempo, não quando sentir motivação. Agora, porque você já entendeu a verdade. Não é motivação que muda vidas, é consistência. E sua consistência começa hoje.